O Brasil está às beiras de um caos no que diz respeito à defesa da vida e ao aborto. Recentemente, um partido político entrou no Supremo Tribunal Federal com a ADPF 442, requerendo desse Supremo Tribunal a abolição, o cancelamento dos artigos 124 a 126 do Código Penal, o que, na prática, acabaria descriminalizando o aborto no Brasil. Isso terá consequências drásticas, pois o Brasil é um país privilegiado do ponto de vista da defesa da vida. Notem, a cultura da morte avançou pelo mundo inteiro e a única barreira para a cultura da morte é, de fato, a América Latina. Na América Latina, o Brasil tem um papel de profunda projeção, exatamente por ser um país de dimensões continentais e por ter um povo consciente da importância da defesa da vida e do combate ao aborto. Se o Supremo Tribunal Federal, de fato, descriminalizar o aborto será aprovado em todos os demais países da América Latina e nada vai segurar a cultura da morte. Nós entraremos na terceira fase da cultura da morte. A primeira foi a fundação do Conselho Populacional em 1953. A segunda, a aprovação da lei Roe versus Wade, que legalizou o aborto nos Estados Unidos e que se tornou uma plataforma, um modelo para a legalização do aborto no resto do mundo. Até hoje, nós nos mantivemos firmes e resistentes. Se o Supremo Tribunal Federal fizer isso, estará abrindo as portas para a cultura da morte e ninguém mais vai conseguir segurá-la. Obviamente, a medida é profundamente anticonstitucional. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não tem a competência de legislar. Isso compete ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Ao fazê-lo, estará provocando uma ruptura fundamental. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Você deve me perguntar, o que fazer? Como nós podemos ajudar a reverter essa situação? No meu modo de entender, o único caminho é conseguirmos impor democraticamente uma limitação ao Poder Judiciário através da aprovação do PL 4754, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Converse com o seu candidato, com o deputado que você elegeu, fale sobre a importância de combatermos o ativismo judicial. Se você colocar no YouTube ou em outro qualquer serviço de busca da internet a palavra ativismo judicial, você vai encontrar uma série de vídeos que falam a esse respeito. Pesquise, assista esses vídeos, divulgue-os. Nós precisamos fazer alguma coisa. A vida dos bebês precisa do nosso socorro. Não deixe o aborto ser aprovado no Brasil. Um projeto de lei que define o papel de cada um dos poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, foi apresentado à Câmara dos Deputados. O PL 4754/2016 considera crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal apropriar-se das responsabilidades do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. O Poder Judiciário é acusado de julgar casos políticos extremos, casos famosos, políticos e sociais, que deveriam ser julgados pelas instâncias tradicionais, ou seja, o Legislativo e o Executivo. Então, é Legislativo e Executivo alegam, acusam que o Judiciário está interferindo numa área que não lhe pertence. As acusações contra o Poder Judiciário se intensificaram depois da declaração recente do ministro Luiz Fux ao jornal O Estado de São Paulo. Ele disse que o Judiciário decide por conta da omissão dos parlamentares, que, segundo o próprio ministro, não querem pagar o preço social destas decisões.
Esta visão do judiciário vem exatamente de um outro termo interessante que chama-se jurisprudência. Quando algo novo, é uma nova lei, uma nova situação, que eles podem até julgar. Mas passar por cima dos outros poderes não é constitucional. Os ministros do STF, né, de acordo com a nossa Constituição, eles recebem a função de serem guardiões da Constituição. Ou seja, eles têm que fazer respeitar a Constituição, né? Eles não estão para legislar, eles são um poder judiciário. Esta discussão pode influenciar na mudança do curso de algumas pautas consideradas delicadas, como, por exemplo, a descriminalização do aborto. O risco é que, de fato, no Supremo Tribunal Federal se abra uma janela e se diga, bem, pode abortar, não pode abortar. Em outras palavras, que o próprio Supremo Tribunal se ponha a legislar. E aí, então, estará aprovado o aborto, caso o Supremo Tribunal Federal aprovar a interrupção voluntária da gravidez até não sei qual semana. Isso para nós seria trágico, porque também se introduziria no Brasil a legalização do aborto, embora não através daqueles que são os legisladores naturais, os deputados federais e os senadores. O PL 4754/2016 leva a assinatura de 23 deputados e está pronto para entrar em pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.